Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo. Na última aula a gente estava falando sobre as rochas, os tipos de rochas, falamos sobre os minerais, falamos um pouco sobre camadas que envolvem a Terra, né? Falamos um pouco das problemáticas que envolvem a mineração. É, Vocês podem ter lido no livro de vocês, ele traz um pouquinho da história de Bento Rodrigues, né? Que é relativamente recente, né? 5 anos apenas. Não sei se vocês vão lembrar, todos vocês, né? 5 anos atrás, se vocês fossem muito novinhos e não lembram. Mas teve o caso de Mariana, que é mais recente, e aí isso aí vocês vão lembrar, né? É, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história, um pouquinho sobre a história das rochas, né? E um pouquinho sobre a história da vida da Terra, ou seja, como as rochas elas podem contar um pouco sobre a história da vida na Terra, nos falar sobre a história da vida, né? E a história do planeta, que é a história de uma forma ou de outra, é a história também, a história da vida, né? Então, como a gente viu, né? Então as rochas sedimentares elas são rochas que são bastante especiais e bastante específicas, né? Como essas rochas sedimentares elas se originam do depósito, né, de sedimentos, ou seja, de fragmentos de outros tipos de outros tipos de rochas, né? A gente pode dizer, né, ou prever, né, que as rochas mais profundas que a gente tem dentro da nossa crosta terrestre, dentro do nosso solo, subsolo, são as mais antigas, né? Se as rochas sedimentares elas vão umas se depositando sobre as outras, logo as que estão mais embaixo são mais antigas do que as que estão mais em cima. As que estão mais em cima são mais recentes, né? Isso é uma dedução que a gente pode fazer, né? Se a gente conheceu lá na aula passada o processo de sedimentação, o processo de deposição das rochas sedimentares, então a gente consegue deduzir isso, né? Ou seja, aquelas rochas que estão mais profundas são rochas mais antigas, as que estão mais próximas da superfície são rochas mais recentes, né? Então, assim, a gente pode dizer que quando a gente realiza escavações em rochas sedimentares, né, em locais onde existem rochas sedimentares, a gente consegue trazer junto com essas escavações informações de como era o clima no passado, e em diferentes momentos do passado, dependendo ou seja, quando a gente vai observando as condições dessas rochas sedimentares mais profundas, a gente consegue saber essas informações, como era o clima no passado, por exemplo, como eram as espécies de seres vivos que viviam nesses locais, a partir dos registros fósseis que vão ser encontrados nessas faixas de terra, né? Então, os fósseis, já citei, né, em algumas aulas, né? Os fósseis eles são restos ou vestígios, né? O que seriam os vestígios de seres vivos, né? O que é um vestígio? Vestígio pode ser uma pegada, por exemplo, a pegada de um dinossauro. Na verdade, o fóssil não está lá o fóssil do dinossauro, mas tem a pegada dele, a marca impressa na rocha da patinha dele, por exemplo, né? Então, os fósseis eles vão ser qualquer resto ou vestígio de animais ou de vegetais, não são apenas de animais, certo? A gente vai ter também de vegetais. A gente tem fósseis até de registro de bactérias e de outros organismos que não são nem animais nem vegetais, e que esses animais, esses fósseis são registros de animais que viveram em épocas geológicas muito atrás, ou seja, milhares e milhares de anos atrás. E que essas marcas, esses vestígios deles ficaram marcados nas rochas, e marcados nas rochas sedimentares, fundamentalmente, né? Então, o processo do registro fóssil, junto com outro processo que a gente chama do processo de estratificação das rochas sedimentares. O que é a estratificação das rochas sedimentares? Você introduz um aparelhozinho que ele vai tirar uma porção da terra, assim, né, do solo. Então ele vai lá fundão e ele tira assim, uma porção do solo. E aí ele vai vendo as camadas dos estratos, né, as camadas diferentes de rochas sedimentares, e ele consegue, a partir daí os cientistas eles conseguem datar, ou seja, dizer as datas, a partir de vários métodos diferentes, como datação de carbono e por aí vai. Eles vão dizendo a partir de cada estratozinho de quando foi que aquela rocha sedimentar se formou. Essa rocha aqui se formou, sei lá, 4 milhões de anos atrás, essa aqui há 2,5, né? Existem vários métodos bastante precisos para estimar o período disso, né?
Eles utilizam vários métodos, né? Datação carbono 14, decaimento radioativo, e aí por aí vai. Várias coisas que vocês vão ver lá no ensino médio daqui a alguns anos. Né? Então, graças ao registro fóssil e à estratificação das rochas, né? Das rochas sedimentares no caso, eles conseguem nos ajudar, né? A construir, né, uma linha do tempo geológica, ou seja, uma linha do tempo da história das rochas da Terra e da Terra, né? E construir essa história geológica do nosso planeta, né? Ao longo desses eventos geológicos que vão sendo marcados nas rochas sedimentares, né? Então, quando a gente analisa os fósseis, a gente sabe, por exemplo, que os dinossauros viveram ao longo de 3 períodos geológicos, né? Que seriam esses períodos geológicos? São as divisões, né? De tempo. Então a gente separa esses períodos geológicos para poder descrever essa história, né? Cada uma dessas etapas elas duram milhões de anos. Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui um pouco, né, dessa história, né? Então a gente tem os éons, né, que são essas maiores, né? Tem as eras, os períodos, as épocas, e aqui no final a gente tem aqui a escala de tempo em milhões de anos, né? Olha, tem 23 milhões de anos, 34, então vai aumentando, né? Então começa lá do primeiro e vai aumentando, né? Então vários répteis, dinossauros, né? Por exemplo, os pterossauros, que são aquelas dinossauros que voavam, né? Dinossauro não, desculpa, aqueles répteis que voam, né? Eles são parentes dos dinossauros. Na verdade, o pterossauro não é um dinossauro, ele é um parente dos dinossauros, né? Eles surgiram no final desse período aqui, que é o período que a gente chama Triássico, tá vendo? A gente tem a era do Mesozoico e tem os períodos, né? Então, os dinossauros eles viveram nessas 3 fasezinhas aí. Então, aí nesse período do Mesozoico, né? O Cretáceo, Jurássico e Triássico, né? Esse período aí que, se vocês pararem para ver, né? Ele durou mais ou menos o quê? Mais ou menos uns 150 milhões de anos, talvez mais, né? Quase 200 milhões de anos, né? Teve a duração desse período aí, do período do Mesozoico, que foi essa era que a gente fala da era do Mesozoico, né? A era dos dinossauros, né? Então os períodos em que a Terra é dominada pelos dinossauros, esse período aí, o Triássico, né? O Jurássico e o Cretáceo. Então aqui vai subindo, certo? Então aqui embaixo a gente tem o começo, né? O período arcaico, né? O adaico, o pré-cambriano, né? E aqui a gente vai subindo, né? O tempo, né? Então vai daqui do mais distante pro mais recente, né? Lá em cima é o mais recente. Depois a gente está nesse período do quaternário, né? Que é o que a gente vive hoje em dia. Então, como nossa vida a gente divide ela em anos, né? A vida da Terra, como a Terra é muito mais velha que a gente, ela é dividida em éons, né? Eras, períodos e épocas, né? Diferentes, né? Isso porque a Terra tem mais ou menos 4 bilhões de anos, uma estimativa de 4 bilhões de anos e meio, né? 4 bilhões de anos e 600 milhões de anos. E essa divisão ela foi criada em base de diversos estudos diferentes, de tipos de rochas, de fósseis, que possibilita a gente conhecer, né? As primeiras formas de vida, os primeiros peixes, os primeiros mamíferos, os ancestrais de cada uma dessas espécies. Quando a gente observa essa figura aqui, de super geológico, a gente vê que existe né, tem 2 éons, né, que são grandes intervalos de tempo, né? O mais antigo é esse que está aqui embaixo, que é chamado pré-cambriano. Ele recebe esse nome porque pouco se sabe, né, das formas de vida que existiam nesse período. O segundo que a gente tem é esse grandão aqui, que é o Fanerozoico, esse éon, que é o mais recente, né, e é o período que a gente pode afirmar a existência da vida abundante no planeta. Antes do Fanerozoico a gente sabia muito bem o que tinha antes disso, né? E o éon Fanerozoico, ele, como abrange a origem da vida, né, a diversificação e a evolução das espécies, ele vai se dividir em várias eras, né? Várias eras não, em 3 eras, né? Cada uma com um grande evento relacionado à evolução das espécies, né? Então a gente tem a primeira era aqui do Fanerozoico, que é o Paleozoico, né? Na qual aqui nesse período aí, nessa era do Fanerozoico, que vai surgir, né, a grande diversidade de seres vivos, né?
vivos, dos seres mais complexos, né? Com peixes, anfíbios e répteis. A gente tem a era mesozoica, como eu falei para vocês, que tem esses períodos aí, o Cretáceo, Jurássico, Triássico, né? Que foi a época a era dos dinossauros, né? E a era Cenozoica, que apareceram os mamíferos, né? Nossos ancestrais diretos. E as eras elas também são divididas são subdivididas também, né? Então a era Mesozoica, por exemplo, é dividida em 3 períodos, como eu falei: o Cretáceo, o Jurássico e o Triássico, né? O primeiro surgiu ali na era Cenozoica, né, que é o Paleogênico. Ele marca justamente pelo surgimento dos grandes mamíferos, né? Passando já para as finais, o Neogênico, ele se caracteriza pelo surgimento do primeiro ancestral dos seres humanos, né, da espécie humana, lá no Neogênico. E o Quaternário ele compreende a evolução do ser humano, e que é o período que a gente vive hoje em dia, certo? Então aí a gente vai ter, então no Paleozoico a gente vai ter esse surgimento dos organismos mais complexos. No Mesozoico a gente vai ter essa grande era dos dinossauros. No Cenozoico a gente vai ter meio que a era vamos dizer assim, a era dos mamíferos, né? Do homem dos mamíferos. Então no Paleogênico o surgimento dos grandes mamíferos, no Neogênico o surgimento dos ancestrais, né, da espécie humana moderna, e no Quaternário o surgimento da espécie moderna e sua evolução, né? Então a gente vê que as divisões elas são feitas, né, sempre com o objetivo de marcar ao longo da história do planeta, né, um grande evento relacionado à vida, né? Então veja que tudo aí tem um porquê, né? Um marco, né? E aí, se vocês observarem, né, aqui no Cenozoico, os períodos também são divididos em épocas, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Neogênico, ele é dividido em 2 épocas, né? Ali em cima, o que a gente chama de Pliocênico, ou Pliocênico ou Pleistocênico, né? Que é o período que ocorreu a última glaciação do planeta, né? A era do gelo, né? E a extinção de muitos mamíferos, né? E mais em cima ali a gente também tem, por exemplo, o Holocênico, né? Lá na divisão do Quaternário, ou Holoceno, que é a época atual, né? Que é marcada justamente pela expansão da civilização humana. Certo? O nosso conhecimento sobre os eventos relacionados à vida na Terra, ele é resultado de investigação, né? Bastante investigação científica, muitos cientistas envolvidos, que é feita por uma série de pesquisas diferentes, né? E o que demonstra bastante a importância da gente estudar eles, né? Então, por exemplo, o processo de fossilização, ele acontece quando os organismos, quando eles morrem, eles são soterrados por camadas de sedimento. A gente viu daqui as rochas sedimentares, elas vão se formando a parte da fragmentação e da sedimentação. Então, quando o ser vivo morre e ele é soterrado por esses sedimentos, com o passar de milhares, e são milhares de anos mesmo, essas camadas de rochas vão se acumulando, e em determinadas condições elas vão gerar os fósseis, ou seja, as partes moles vão se desfazendo e as partes duras elas vão sendo substituídas pelos minerais, né, pelas rochas, pela impregnação das rochas, e vai marcando aí os organismos vivos, né? Então os fósseis ele podem ser úteis até mesmo para a gente descobrir a idade das rochas sedimentares, né? Porque todas as rochas com o mesmo tipo de fósseis têm a mesma idade. Ou seja, se você, em lugares diferentes, você encontra fósseis iguais de rochas, então você sabe muito provavelmente que aquelas rochas elas vão ter o mesmo período, já que aqueles seres vivos eles viveram no mesmo período de tempo, né? Mas não é todos os fósseis que podem ser usados para isso, né? Tipo, tem espécies que pertencem a alguns tipos de fósseis, né? Que devem ter sido bastante abundantes em vários lugares diferentes do planeta, e além de terem aparecido e sido distintas do planeta, ou seja, terem desaparecido do planeta em pouco tempo, né? Mas esse pouco tempo a gente fala de milhões de anos, sei lá, 100 milhões de anos. Então, a presença de certos fósseis ela possibilita descobrir a idade das rochas de determinadas regiões. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente os cientistas localizaram, né, fósseis de dinossauros, né, na região lá do Rio Grande do Sul, e de acordo com os fósseis encontrados lá, né, se encontrou fósseis se são dinossauros, essas são da era Mesozoica, né?
no período Triássico, né, formado mais ou menos há 200 milhões de anos atrás. Então se encontrou essas rochas Mesozoica, tem dinossauro, né? Então você já sabe que é da era Mesozoica. Certo? Então os fósseis eles são muito importantes para a gente entender como que a história da vida do planeta, né? Obviamente que nem todos, boa parte dos fósseis se formam por esse processo de sedimentação, né? Eles morrem, são recobertos por sedimentos, mas existem alguns fósseis que se formam, por exemplo, pelo processo de congelamento, então lugares muito gelados, muito gelados, Sibéria, norte da Rússia. Né? Alguns animais congelam e são preservados, inclusive suas partes moles, e outros também acontece também da seiva, né, de plantas do passado acabar recobrindo alguns insetos, por exemplo, né, e eles ficam presos, solidifica essa seiva, forma isso que a gente chama de ambar, né, e esses animais ficam presos aí e são conservados. Também são outros tipos de fósseis, que não se formam apenas pelo processo de fossilização, certo? Não, é um processo de fossilização, mas não é um processo de fossilização por sedimentação. Então a gente tem esse caso aí de sedimentação, que conta essa história das rochas, mas existem outros tipos de fossilização, né, que no caso, os insetos que ficam presos na seiva das plantas do passado, né? E pelo processo de congelamento também. E a gente sabe também, que já comentei com vocês, é que muitos desses fósseis que se formam nesse processo de alimentação, se eles passarem muitos mais milhões de anos presos, eles podem se transformar no petróleo. Certo? Então o petróleo nada mais é do que restos de animais que viveram há milhões de anos atrás. Né? Então lá, como eu falei, lembra lá, quanto mais sedimento vai se depositando, maior pressão vai sendo lá embaixo. Então, esses fósseis, eles podem, esses restos de animais, por tanta pressão que vai ter em tantas camadas de rocha acima deles, eles vão se transformar no petróleo, né? Que é o que a gente utiliza hoje para várias atividades. Certo? Então, por enquanto é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo. Tem um exercício que eu deixei do livro para vocês fazerem. Façam os exercícios já ao finalzinho. E se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Tchau.